Olá, meu nome é Rian Nunes Macedo Cruz e hoje o nosso grupo vai falar sobre restauração monárquica. Nosso grupo é formado pelos seguintes integrantes: Rian Nunes Macedo Cruz, Igor Cauã Mendonça Rodrigues, Lucas Neres Souza Barreto, Eduardo Muniz Valério de Freitas, Pedro Nunes Tavares Silva, Matheus Souza Ribeiro. Meu nome é Matheus Souza e hoje eu vou falar um pouco sobre Carlos II, sua aproximação com a França e sua perseguição ao calvinismo. A aproximação do rei Carlos II com a França se deu pelo fato que seus pais eram o rei Carlos I e a rainha Henriqueta Maria, irmã do rei Luís XIII da França. Ele teve um contato com seus parentes franceses durante a década de 1640, enquanto ele ainda era jovem. Seu pai lutou contra forças parlamentares puritanas na Guerra Civil Inglesa. Carlos acompanhou o pai na Batalha de Adger Hill e aos 14 anos participou das campanhas de 1645, quando foi feito o comando titular das forças realistas em West Country. O rei estava perdendo a guerra na primavera de 1646 e Carlos deixou a Inglaterra para sua segurança partindo de Falmouth, depois de ficar no castelo de Pendennis, indo primeiro para as ilhas Scilly, depois para Jersey e finalmente até a França, onde sua mãe já estava vivendo em exílio e seu primo de 14 anos já era rei. Carlos I se rendeu em 1646, fugiu e foi recapturado em 1648. Apesar dos esforços diplomáticos de seu filho para salvá-lo, o rei foi decapitado em 30 de janeiro de 1649 e a Inglaterra tornou-se uma república. Em 5 de fevereiro, o parlamento governanteiro escocês proclamou em Edimburgo Carlos II como rei da Grã-Bretanha, França e Irlanda. Seu próximo contato com a França só viria a ser depois de um longo tempo de seu reinado na Inglaterra, quando a Inglaterra aliou-se em 1668 com a Suécia, seu antigo adversário, as Províncias Unidas dos Países Baixos, para enfrentarem a França na Guerra da Devolução. Luís XIV fez a paz com a Tríplice Aliança, porém continuou a manter suas intenções agressivas contra os Países Baixos, tentando resolver seus problemas financeiros. Carlos concordou em 1670 com o Tratado de Dover, sob o qual Luís pagaria ao primo 160 mil libras anuais. Em troca, Carlos concordou em prover aos franceses tropas e anunciar sua conversão ao catolicismo, assim que o bem-estar de seu reino viesse a permitir. Em relação ao calvinismo, no período de luta entre os calvinistas e a monarquia, o rei Carlos I manteve a repressão aos puritanos e outro grupo fugiu para Plymouth. Carlos I entrou em guerra contra os puritanos ingleses e plebisciterianos escoceses. Como esses calvinistas puritanos eram a maioria no parlamento, convocaram a Assembleia de Westminster para elaborarem documentos que definiriam a fé reformada. Carlos I foi derrotado na guerra civil que eles travaram pelo líder congregacional, Oliver Cromwell. Executado este rei, Cromwell tornou-se o Lorde Protetor e assumiu o chamado Protetorado ou Comunidade Puritana. E a igreja oficial da Inglaterra foi plebisciteriana e depois congregacional. Com divergências sobre as formas de governo dos puritanos, houve a restauração da monarquia inglesa e o rei Carlos II expulsou 2.000 puritanos, determinando o final do puritanismo anglicano. Olá, meu nome é Lucas e vou falar sobre a tentativa de absolutismo e o poder do parlamento inglês. Carlos II, ele assumiu o trono e decidiu respeitar os interesses do parlamento, mas com o tempo ele não se sentiu confortável quanto a isso. Ele começou a se articular com antigas lideranças da nobreza para com eles conseguir restabelecer o absolutismo para ter poder sobre o parlamento. Mas com suas tentativas ele não conseguiu restaurar o absolutismo. Um tempo se passou e leis foram criadas. E o parlamento ele aceitou essas leis que foram criadas para fortalecer a posição da igreja anglicana. E essas leis eram conhecidas como Código Clarendon. Carlos II não era a favor porque ele era de uma política de tolerância religiosa, mas ele concordou com essas leis. Mais ou menos em 1672, o Carlos II, com sua declaração de indulgência, ele tentou introduzir uma liberdade religiosa aos católicos e dissidentes protestantes, mas o parlamento não foi a favor disso e forçou sua retirada. Em meados de 1681 a 1685, Carlos II ele viu que o parlamento inglês não estava de acordo com o que ele queria. Então ele resolveu dissolver o parlamento e ficar reinando sozinho até sua morte.
Meu nome é Eduardo Muniz e hoje falar sobre o ato contra petições tumultuosas. Para evitar que as classes inferiores voltassem a causar problemas, como os enfrentados durante a Revolução Inglesa, se estabeleceu em 1661 o Ato contra Petições Tumultuosas, que proibia a coleta de petições com mais de 20 assinaturas para ser enviada ao rei ou parlamentares. O ato tinha como objetivo evitar as revoltas populares, já que auxiliaria a minar a tática de propaganda política dos levelês e dos demais grupos que foram protagonistas nas revoltas populares. Apesar de ter sido considerado um bom governante, houve algumas agitações políticas durante o reinado de Carlos II. Entre essas, podemos destacar a queda do Clarendon, uma vez que essa não conseguiu apoio na Câmara dos Comuns e perdeu apoio real. Após sua queda, houve o comando da governança real por ex-cromwellianos. Agora eu vou falar sobre o governo ditatorial de Carlos II. O rei Carlos II assume o trono em 1660 com o objetivo de restaurar a dinastia Stuart, prometendo respeitar os integrantes do parlamento. Logo, ele começou a articular com os integrantes da antiga nobreza e tenta instaurar o absolutismo novamente. O parlamento, composto majoritariamente por burgueses puritanos, se viu novamente vítima do autoritarismo. Em 1681, o rei dissolve o parlamento e governa sozinho até 1675, o ano de sua morte. Com a morte de Carlos II, quem assume o trono é o seu irmão Jaime II, que tentou dar seguimento às mesmas ações, principalmente no que diz respeito ao absolutismo. A história se repete e o parlamento cria outra forma política, dessa vez evitando conflitos armados, a chamada Revolução Gloriosa. Meu nome é Igor Cauã e agora eu vou falar sobre a morte de Carlos II. Carlos sofreu uma apoplexia repentina na manhã do dia 2 de fevereiro de 1685, morrendo após 4 dias, às 11h45 de 6 de fevereiro de 1685, aos 54 anos no Palácio de Whitehall. A sua doença e morte levaram a suspeitas de envenenamento, incluindo por parte de um dos médicos reais. Entretanto, uma análise mais moderna diz que os sintomas da doença eram similares à de uma uremia. Carlos, em seu leito de morte, pediu para seu irmão Jaime cuidar de todos os amantes. Ele foi recebido na Igreja Católica na última noite de sua vida. Apesar de não ser claro o quanto ele estava consciente ou comprometido, e ainda da onde a ideia se organizou, Carlos foi enterrado na abadia de Winterthur sem qualquer tipo de polpa, em 14 de fevereiro. Olá, meu nome é Pedro Nunes Tavares e vou falar um pouco sobre Jaime II. Jaime II era o irmão de Carlos II, que viria a assumir o poder da Inglaterra após Carlos II falecer, por conta que Carlos II não tinha filhos no seu casamento real. Então, mas antes vamos falar um pouco sobre seu passado antes de se tornar o rei. Ele, antes de se tornar rei, se casou com a comum Anna Hyde, que se converteu anos depois ao catolicismo junto com ela. Apesar disso tudo, Carlos II era contra essa conversão. Mesmo sendo contra, deu cargos políticos e militares para seu irmão Jaime II. Lá em 1678, seu catolicismo foi descoberto e Jaime foi forçado a fugir do país depois da resultante onda histérica de anticatolicismo. Porém, sua imagem foi restaurada alguns anos depois com a revelação de uma conspiração para assassinar o rei e ele. No entanto, os membros da elite política e religiosa anglicana suspeitavam cada vez mais que Jaime era pró-francês e pró-católico, e também tramava se tornar um monarca absoluto. Assim que ele assume o poder depois da morte de seu irmão Carlos II, ele começa a isentar católicos de impostos e distribui cargos no governo somente para católicos. E assim os atritos com o parlamento aumentaram consideravelmente porque além disso tudo tentou fortalecer o catolicismo na Inglaterra. Lembrando que todo o parlamento inglês era puritano. E ele queria também reimplantar o sistema absoluto como o da França, onde o rei não pode ser regulado de nenhuma forma e por nenhuma instituição ou lei,
Lembra que ele suspeitava cada vez de Jaime era pró-francês e pró-católico? Tá aí. Isso tudo entre Carlos II, que fez Guilherme de Orange, que era puritano, a se casar com a filha de Jaime II. Nisso, Guilherme de Orange tramou junto com o parlamento um golpe para tomar o poder de Jaime II. Todo mundo achou que ia ser difícil, que ia ter uma guerra, mas não teve guerra nenhuma. Jaime II simplesmente entregou o poder para Guilherme de Orange e fugiu para a França. Agora eu vou falar o que Jaime II tentou restabelecer o absolutismo e o catolicismo como religião oficial da Inglaterra. Foi sucedido em 1685 por seu irmão Jaime II, que procurou restabelecer o absolutismo e o catolicismo da Inglaterra. O fato de ser católico o afastava de ambas as facções do parlamento, e o conflito entre este e o rei se manifestou durante seus 3 anos de reinado. A questão se agravou quando Jaime II teve um filho, pois até então a herdeira do trono era sua filha Maria Stuart, protestante. Bem, agora eu vou falar sobre a restauração do absolutismo. O absolutismo inglês iniciou-se com a dinastia Tudor e encerrou com o fim do governo de Jaime em 1688. Cromwell morreu em 1658, iniciando um período de instabilidades e lutas internas no parlamento que acabaria apenas em 1660 com a volta de Stuart ao poder. Carlos II tentou restabelecer o absolutismo na Inglaterra ao buscar se sobrepor ao poder do parlamento. Seu filho Jaime II tomou o mesmo caminho de fortalecimento do absolutismo, mas foi impedido em 1688, quando Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra e jurou a Declaração dos Direitos, e instaurou a monarquia parlamentar em substituição à monarquia absolutista. Com essa revolução, o absolutismo inglês chegou ao fim e o período da monarquia parlamentar na Inglaterra foi inaugurado.